A senhora Goldstein estava passeando com os netinhos quando encontrou uma amiga que lhe perguntou qual a idade deles. E a senhora Goldstein respondeu então: o advogado tem 7 e o médico tem 5. Olá pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes, e o vídeo de hoje vai tratar sobre um tema que é bastante controverso no âmbito das ciências biológicas, no âmbito da filosofia ou mesmo da filosofia da ciência e também na vida das pessoas, embora as pessoas não tenham muita noção a respeito disso. Trata-se do conceito de teleologia. Não é? Esta palavra ela é de origem grega, tem o prefixo telos, que significa finalidade, propósito, objetivo. Não é? E nós podemos começar explicando sobre o que é a teleologia, fazendo referência à anedota que eu contei na introdução deste vídeo. Então nós temos ali duas crianças para as quais já foram assinaladas profissões, sendo que com a idade que elas têm, elas ainda não têm capacidade de decidir por si só o que elas serão no futuro. Talvez elas não tenham nem muita noção do que seja o futuro, mas isso já foi decidido por pessoas que estão acima delas, né? Pelos pais, pelos avós, no caso, tá certo? Um outro exemplo, não é, que a gente pode usar para tentar explicar isso, vem da literatura francesa, né, de uma obra de Voltaire chamada Candide ou l'Optimisme, ou, traduzindo para o português, Cândido ou o Otimismo. Nesta obra nós vamos encontrar dois personagens, né, o personagem título da obra e o Dr. Pangloss, que é o preceptor do primeiro. Né? O Dr. Pangloss ele é adepto de uma filosofia chamada metafísico-teólogo-cosmonoligologia, segundo a qual não existe efeito sem causa, tudo tem um fim, um propósito, e este mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis e não poderia ser de outra forma. Né? Tudo é feito em função do melhor fim possível. Não é? Nesse contexto ele vai explicar para o seu pupilo que, por exemplo, o nariz tem a função de sustentar os óculos. Não é? Então nós vemos que nesse tipo de explicação há uma crítica a certos filósofos sobre o exagero, né, dos usos explicativos para as funções das estruturas e dos órgãos, certo? Uma crítica que nós vamos encontrar também muito tempo depois na própria biologia, como eu vou procurar explicar um pouco mais à frente, tá certo? E de onde vem esse conceito de teleologia? Como não poderia deixar de ser, embora pudesse ser de outra forma, nós vamos encontrar o desenvolvimento desse conceito na filosofia de Aristóteles. Né? Entre outras tantas coisas que o Aristóteles discute nas suas obras, estão as chamadas 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, sendo que esta última, para o Aristóteles, é o objetivo último da investigação filosófica, que para nós é a investigação científica. O Aristóteles, então, ele vai aplicar essas 4 causas no estudo da natureza, tá certo? E em especial no estudo dos seres vivos. Então vai ser muito automático, né, essa relação entre, por exemplo, a causa final e o desenvolvimento de um organismo.
O Aristóteles foi um observador do desenvolvimento de galinhas, né, de galináceos, tá certo? Então, para ele fica muito claro que a partir dos materiais básicos que formam um ser vivo, fatalmente, no final, o resultado será a formação de um pintinho, né, que depois vai continuar o crescimento, vai se transformar num galo ou numa galinha e por aí vai, né? Então nós temos aí clara a ideia de finalidade, de propósito, tá certo? Nós vamos encontrar também na filosofia de Aristóteles a aplicação do conceito de teleologia para explicar a função dos órgãos, né? E aí também talvez a gente já consiga perceber um pouco que nem sempre as explicações teleológicas elas vão se prestar a explicar tudo, né? Nós vamos ver que, né, na sua brilhante capacidade de explicar inúmeros fatos e fenômenos naturais, Aristóteles vai, né, dar umas escorregadas, como vai mostrar o Teofrasto, que foi um discípulo talvez mais importante aí do Aristóteles, o mais destacado, tá certo? Então, em que contexto nós podemos perceber esses problemas relacionados à teleologia? Pois bem, o Aristóteles ele vai trabalhar com alguns exemplos que vão ser apontados pelo Teofrasto. Um deles é a ocorrência, o desenvolvimento do peitoral, né, nos mamíferos, né, e, por tabela, no desenvolvimento das mamas, né? Então, inicialmente, o Aristóteles vai dizer que nos quadrúpedes vivíparos, leia-se nos mamíferos, não há o desenvolvimento de um peitoral, né, em função do fato que o corpo desses animais é um pouco mais estreito, né? O peitoral desses animais não é largo. Por outro lado, na espécie humana, o peitoral é mais largo e isso permitiu um maior desenvolvimento dessa região. E qual seria a função do peitoral no homem? Então Aristóteles ele vai dizer que o peitoral ele terá uma função primária e uma função secundária. Pois bem, qual a função primária? Para Aristóteles, a função primária é a proteção da região em torno do coração, que para Aristóteles é o órgão central de coordenação das funções motoras e também das funções sensoriais, né? Um ponto de vista bem diferente daquilo que nós temos hoje, mas isso é uma outra história. E por outro lado, nós vamos encontrar no peitoral o quê? As mamas, né? E aí então é que surge o problema. Por quê? Porque então nós vemos que há uma diferença entre os homens e as mulheres. Então os homens, por um lado, têm um peitoral desenvolvido, têm mamilos, né? Mas esses mamilos não se prestam à função secundária que Aristóteles atribui a eles, né? Por outro lado, a mulher ela tem então o peitoral e tem as glândulas mamárias, né? Tem as mamas. E aí o Aristóteles obviamente vai indicar a função secundária dessas mamas, que é o quê? O armazenamento e o fornecimento dos nutrientes para o filho, tá certo? Mas então, se o homem não amamenta como a mulher, por que o homem tem mamilos, né? Então o Aristóteles ele não vai conseguir explicar, não vai ser muito consistente nesse aspecto, né? Um outro exemplo que é dado por Teofrasto é o exemplo da presença dos cornos, chifres e galhadas em quadrúpedes vivíparos, né? E Aristóteles, quando fala a respeito disso, ele estabelece como função geral para essas estruturas ataque e defesa, tá certo? No entanto, Aristóteles ele vai negar que os servos, em particular, as galhadas desses servos tenham essa função, tá certo?
O Aristóteles, muito pelo contrário, ele vai dizer que para esses animais as galhadas elas são inúteis, tanto que acontece o quê? Esses animais trocam a galhada de tempos em tempos, tá certo? Há um outro aspecto aí na correlação entre a presença da galhada e da ausência dos dentes incisivos superiores nesses animais, nos cervos, e ele vai, e também, melhor dizendo, um sistema digestório mais complexo, já que esses animais não têm os incisivos superiores, então nós vamos encontrar o que neles? Né? Estômagos múltiplos, tá certo? Mas a dificuldade explicativa do Aristóteles vai aparecer aí exatamente pelo fato de que as fêmeas não apresentam essa galhada, né? Que os machos vão apresentar, tá certo? Então o que explica isso? A teleologia vai explicar? Não necessariamente, né? Mas o Aristóteles ele vai tentar explicar isso em termos de que a fêmea ela pertence à mesma espécie que o macho, né? Então, portanto, embora ela não tenha galhada, ela está inscrita dentro de um conjunto de organismos que apresentam esse tipo de estrutura, tá certo? Então, no final das contas, o Aristóteles ele vai dizer que as galhadas nos cervos elas são absolutamente inúteis, elas demandam, né, um gasto de material, que isso explicaria inclusive a ausência dos dentes incisivos superiores, né, no macho, mas na fêmea também não tem, né? E então o animal ele acaba se livrando desses aspectos. Esse processo então seria até benéfico, né? Ou seja, se livrar da galhada, tá certo? Então, em termos gerais é mais ou menos isso, né? Então a aplicação do conceito de teleologia aí. É importante notar nesse contexto que o Aristóteles ele não atribui os fenômenos naturais a uma divindade, a um Deus, no sentido que a gente está mais familiarizado na cultura judaico-cristã, né? Um ser sobrenatural, todo-poderoso. Ele tenta fazer um meio de campo, uma conciliação entre as explicações mecanicistas que já existiam na Grécia daquele período, principalmente nos textos, né, no que sobrou dos textos dos filósofos pré-socráticos, ou de alguns deles pelo menos, e de um lado, né, e as explicações aí de caráter um pouco mais sobrenatural, o que se chamava, né, o que se chama na filosofia de demiurgo, né, o demiurgo de Platão, por exemplo. Ele tenta um meio de campo entre essas duas coisas, né? Ele não vai atribuir nada muito sobrenatural a isso, tá certo? Mas o fato é que essa ideia ela acabou sendo depois apropriada, né? Apropriada não no sentido negativo, né? Mas ela foi bem aceita no contexto da religião cristã, né? Então agora, na verdade, qual que é a finalidade, né, da existência dos seres vivos, da existência do homem? A finalidade é o quê? É se voltar para Deus, é amar a Deus, é pensar que Deus foi o criador de tudo isso, né? Então Deus inicia isso e Deus é o fim de tudo isso. Então isso dá um sentido para a vida das pessoas. Ora, as pessoas vivem no mundo material, no mundo terreno, elas podem ser felizes, mas podem sofrer também, tá certo? Mas isso é uma vida passageira, né? O que importa é o que virá depois, né? A alma então dessas pessoas, elas vão para um outro mundo, para um mundo onde não existe sofrimento, não existe pobreza, existe apenas o bem, existe a felicidade, né? Que é então a vida espiritual ao lado de Deus. Então essa ideia vai permear todo o pensamento ocidental, em especial, né? Ao longo da Idade Média e mesmo depois, tá certo? Nós vamos ver, né, isso se materializar em um determinado tipo de filosofia mais para frente,
Mas antes de falar sobre isso, é importante a gente ter em mente o seguinte, né? No século XVII, nós vamos observar o quê? O nascimento da ciência moderna, uma nova maneira de interpretar o mundo, interpretar os fenômenos naturais, tá certo? E nesse contexto, começa a se trabalhar com o quê? Com as relações de causa e efeito, né? Então, assim, as explicações de natureza teleológica, finalistas, né, com propósitos, etc., elas são meio que banidas desse contexto. Ora, se eu vou explicar um sistema planetário, como é que os planetas estão organizados e como é que eles se comportam, eu não vou explicar isso em termos de uma finalidade. Isso, na verdade, é um processo que ocorreu aí de alguma forma ao acaso, etc. O que me interessa nesse contexto é o quê? É o que faz com que os planetas, por exemplo, girem em torno de um Sol, não é? O que, por exemplo, mantém os corpos na superfície do planeta Terra. Então aí nós temos o quê? Causas que vão explicar os efeitos, tá certo? É isso que a ciência, em especial a física, depois a química, né, no contexto dos produtos, das substâncias que existem no mundo, né, vão explicar. Não cabe explicações finalistas. Então por que quando uma bola bate na outra, essa outra bola ela se desloca? Há uma finalidade para isso? Não. Basicamente isso depende das variáveis envolvidas, né? A força aplicada numa das bolas, que depois transfere essa força para outra bola, a gravidade, o atrito, etc. São variáveis que os físicos vão procurar estudar e vão explicar aí o porquê, né? Por que não? Na verdade, o como, né? O mundo está estruturado, como é que as coisas acontecem, né? O porquê, basicamente, quem vai tentar explicar, né, é a filosofia através da teleologia. A teleologia é a ciência do porquê, né? A ciência moderna, a física, a química, é a ciência do como. Muito bem. Então, tendo isso em mente, né, na medida em que os homens começam a se interessar mais pelo estudo dos seres vivos, eles continuam fazendo isso, né, como Aristóteles fazia lá atrás, né, falando em termos de finalidades, de teleologia, tá certo? E isso, na verdade, fez com que a biologia, ou na época a história natural, nós estamos falando do século XVII, XVIII, XIX, né, ela fosse meio que colocada para escanteio, né? Então muita gente achava que a história natural não era uma ciência, tá certo? Ou se alguém achasse que poderia ser uma ciência de segunda categoria. Basicamente por conta de que as explicações teleológicas ainda permeiam, né? Elas estão ali no centro das explicações sobre a natureza. O filósofo Immanuel Kant, ele vai dizer que na história natural, né, nós diríamos na biologia hoje, nunca vai haver um Newton, né, justamente por causa disso que eu acabei de falar. No entanto, esse Newton surgiu, né, no século XIX e todo mundo conhece, é o Charles Darwin. Pois bem, Charles Darwin propõe então a teoria da seleção natural para explicar o quê? O processo de mudanças dos seres vivos, mudanças lentas e graduais, né? Variação mais seleção. E então aqueles que estavam a par desses problemas relacionados à teleologia, eles vão então encontrar um porto seguro para sustentar a ideia de que existe sim finalidade entre os seres vivos, né? E ela é capaz de explicar então os porquês, né? Por que os organismos têm olhos, narizes, boca, dentes, etc. Ok? E lógico, isso vai ficar como uma controvérsia aí ao longo do tempo,
Mas então agora, ora bolas, eu tenho o quê? Um efeito, que são então as estruturas, os órgãos de um ser vivo, que é explicado, não é, por todo um processo que aconteceu antes, que foi o processo de seleção natural, as mudanças nas estruturas, com a variação, com o processo de seleção, indicando quais são mais favoráveis para permitir a sobrevivência dos organismos, tá certo? Isso então tenta, digamos assim, resolver um problema, uma crítica que é bastante pertinente no contexto da ciência, no contexto da filosofia da ciência, que é o fato de que as explicações finalistas, elas colocam o efeito antes da causa, né? O que parece um contrassenso, né? É uma causalidade reversa, né? Então isso, enquanto não surgiu, né, a ideia da seleção natural como uma espécie de motor aí da evolução, né? Isso era bastante complicado, tá? E posteriormente, né, passando então o século XIX, século XX, as discussões continuam e os críticos vão dizer o seguinte: bom, do ponto de vista molecular, né, não se pode aplicar esse tipo de explicação finalista, teleológica, né? Isso até o desvendamento do código genético, tá certo? Isso então permitiu que os cientistas visualizassem alguns aspectos que ainda colocam em questão, né, ou colocam no jogo, melhor dizendo, a teleologia, a finalidade, tá certo? Por que isso? Porque basicamente nós vamos encontrar lá, né, como componentes do material genético o DNA e o RNA, né? Então todo mundo sabe que DNA tem aí os 4 nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina, não é? E o RNA, ele tem 3 desses 4 elementos ou nucleotídeos que o DNA tem, porém, em lugar da timina ele tem uracila, tá certo? Então a pergunta é: por que existe essa diferença entre essas duas moléculas? Fora outras diferenças, né? O DNA é uma dupla hélice, na verdade são duas bandas, duas faixas que estão organizadas em uma dupla hélice, e o RNA tem só uma banda e não é helicoidal, né? Mas então por que um tem timina e o outro tem uracila, tá certo? Para encurtar a história, nós vamos ver que a presença da timina no DNA torna essa molécula mais estável, portanto menos sujeita a sofrer mutações pontuais. E isso é importante pensando que a molécula de DNA é o quê? Ela contém um conjunto de instruções para a formação do organismo, né, de todas as características do organismo, né, mesmo quando a gente pensa aí na interação com o ambiente, tá certo? Então, o que os filósofos da ciência vão argumentar é exatamente isso. Nós temos que explicar o porquê as coisas são de um jeito e não são de outro. E aí isso implica, então, uma finalidade, uma teleologia. Isso tudo, né, não quer dizer que por trás de todo esse processo exista alguma entidade sobrenatural, né? Porque durante muito tempo a crítica foi essa, né? Existem aí vertentes que pensam assim: bom, existe uma força vital, ou então foi Deus quem fez assim, então tudo está dentro do plano de Deus, né? Mas quando a gente está tratando dos aspectos puramente biológicos, não estamos levando em conta a existência ou não de uma entidade, de uma força vital de Deus, tá certo? Basicamente é em termos de uma explicação natural mesmo. Mas é claro que isso continuou gerando controvérsias, né?
E por isso foi necessário que as pessoas se debruçassem um pouco sobre o tema. E uma dessas pessoas que pelo menos coloca, né, essa questão em discussão novamente foi o Ernst Mayr, um famoso biólogo alemão que viveu nos Estados Unidos uma boa parte da sua vida. Então ele vai, na verdade, baseado em trabalhos de outros pesquisadores, ele vai propor aí um desmembramento, na verdade, do conceito de teleologia ou dos processos ditos teleológicos. Então ele vai falar sobre atividades teleonômicas. E o que seria isso? Então seriam, por exemplo, processos fisiológicos que acontecem no organismo, não é? Regulação hormonal, por exemplo, regulação de temperatura, comportamentos, tá? Então são coisas que são voltadas para uma finalidade, que é permitir, por exemplo, a sobrevivência do organismo, fazer os ajustes nos organismos para que ele continue sobrevivendo, e elas têm um ponto final ou objetivo, né? Então, se eu quero regular a temperatura, o que eu quero fazer? Eu quero manter a temperatura em um determinado patamar que seja compatível com a minha existência. Quer dizer, eu falo isso não como algo consciente, né? Mas assim como o organismo trabalha, tá certo? Então, esse elenco de coisas, né, segundo o Mayr, elas estão no âmbito das das causas próximas ou proximais. Quer dizer, são coisas que acontecem, por exemplo, ao longo da vida de um organismo e estão voltadas para um objetivo, para um fim, para um ponto final, na verdade, a partir do qual então o processo é retomado, tá certo? No entanto, nós sabemos que os processos fisiológicos do organismo, comportamento, assim como qualquer outra característica do organismo, né, são fruto de um processo evolutivo por seleção natural, tá? Mas os processos teleonômicos dizem respeito exatamente àqueles fenômenos biológicos que acontecem ao longo da vida do organismo. Muito bem. O Mayr também vai falar de processos teleomáticos, né, que basicamente estão relacionados a objetos inanimados, né? Então, eles estão sujeitos ao quê? Às relações de causa e efeito normais que nós estudamos na ciência, tá certo? Não há aí uma finalidade envolvida. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre a origem e a evolução do universo, eu não vou falar em termos de finalidade. A finalidade da origem especial da evolução do universo, elas ocorreram para tal fim. Não. Basicamente é uma sucessão de fenômenos, de processos, de causas e efeitos que resultaram nisso que a gente conhece hoje. Tá certo? Um terceiro são os sistemas adaptativos, né? Ou adaptados, tá certo? Que então estão relacionados aí às estruturas que desempenham as funções no organismo e que são selecionadas no processo, tá certo? Que permite, né, a sobrevivência do organismo, a sua reprodução em continuidade. Então é a partir daí que a gente vai responder os porquês, né? E finalmente a teleologia cósmica, né? Nesse item, né? Então nós podemos indicar que o Aristóteles ele aplica isso ao desenvolvimento do indivíduo, desenvolvimento individual, a ontogenia em termos mais modernos, e também ao universo como um todo, né? Nesse contexto, ele vai admitir duas possibilidades para explicar os fenômenos. Uma delas é o acaso e a outra o propósito, né? Então, se eu falo, por exemplo, no formato dos dentes em um mamífero, né, por exemplo, dentes incisivos, eles terão uma superfície cortante, né? Então isso estabelece a função.
Por outro lado, os dentes molares têm um formato mais achatado, né? E vão servir para triturar, tá certo? Então esse tipo de explicação, né, a forma relacionada à função, ela se deve, no sentido que Aristóteles dá, ao propósito, né? Enquanto que o acaso ele fica restrito a outros aspectos, como por exemplo a geração espontânea, né, que é um assunto que Aristóteles aborda também em suas obras, tá certo? Então, nós temos aí esse desmembramento do conceito, né, da teleologia, o que talvez aí ajude a esclarecer um pouco melhor essa questão, tá ok? E eu vou ficando por aqui e eu quero então solicitar para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os colegas, assinarem o sininho para receber notificação, e quero também agradecer aí pelo apoio das pessoas que se inscreveram no canal. Quero pedir que também as pessoas se inscrevam para ajudar, né, o crescimento do canal, para que eu possa produzir mais conteúdo e também conteúdo de qualidade e também aperfeiçoar aí o próprio canal, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!